E no vídeo de hoje aqui vamos conversar sobre esse terminal aqui de operações maravilhoso, né? Vou explicar para você toda essa configuração de tela aqui que um trader profissional utiliza aqui, né, como sua tomada de decisão para você negociar de forma, vamos falar assim, de alta performance no mercado financeiro, tranquilo? Então, pessoal, é o seguinte, para você aí que não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Humberto Alves, aqui no canal a gente fala sobre trade, investimento e macroeconomia. Se você gostar desse conteúdo aqui, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Pode comentar aí qualquer coisa aí que a gente vai tentar te responder ele da melhor maneira possível, ou até gravar um vídeo se realmente o seu assunto for muito interessante. Combinado? Então, é o seguinte, o vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre times in trades, né? Basicamente os times in trades que a gente utiliza aqui são 6 janelas, né, de times in trades, só que eles apresentam pra gente as informações de um jeito diferente. Então aqui a gente faz a leitura, né, do jeito mais fácil possível, mas o intuito mesmo é ter um entendimento aqui sobre o que está acontecendo no fluxo de negociação. Toda a história, né, por trás do tape reading ou leitura de fita passa por partes aqui, ou por partes não, foi construída através da leitura do Times in Trades. Então, para quem gosta, aí tem um livro muito legal aí, traduzido pelo GG Trader, que se chama Tape Reading, né? Esse é um livro do Richard Witkoff, um livro simplesmente sensacional ali, onde ele explica um pouco dessa arte de negociar através dos times in trades. Foi um livro escrito recentemente, né, em 1910, então, poxa, tem muito conhecimento, um conhecimento que se perdurou ao longo dos tempos, é um conhecimento que funciona, é um conhecimento de muita qualidade e não é à toa que ele ocupa boa parte aqui do espaço útil que eu tenho no meu monitor, né? Então, o meu monitor aqui, basicamente metade da tela aqui é analisando os times in trades. E eu analiso times in trades de 3 formas. Infelizmente, né, o Richard Witkoff, ele não tinha, eu não estou puxando o saco aqui da Nelogic, porque realmente eles fazem um trabalho muito bom, mas eles não tinham como analisar essas informações aqui, que é o saldo da posição, e muito menos aqui, às vezes, até a posição dos principais players. Os caras ficavam aqui frenético no fluxo de negociação, né? E ganhavam muito dinheiro, e dá para ganhar sim muito dinheiro aqui negociando apenas com fluxo, né? Mas como a gente tem aqui um pouco mais de recurso, né, a gente não vai fazer a manota de simplesmente olhar aqui o trem só uma coisinha, né? A gente vai tentar aqui reunir o máximo de informação possível, né? Então, para aquele que quer aprender e tradar com tape reading, saiba que cada janela aqui ele vai te extrair informações úteis que vai te ajudar ali no processo de tomada de decisão, né? Então lembra que, ó, para um trader ter sucesso no mercado financeiro, o que ele precisa? Ele precisa de 3 coisas, né? Além, vamos falar assim, daquele tripé ali com o Alexander Elder, os 3 M's, né, do Alexander Elder. Aqui eu vou trazer 3 pontos um pouco mais genéricos, né, que o trader precisa ter em equilíbrio para ele ter sucesso no mercado financeiro. Ele precisa, primeiro, né, de conhecimento, que é muito, mas muito importante. Então o cara tem que comer livro assim, tem que fazer curso, tem que procurar mentoria, ele tem que se instruir, ele tem que se conectar no mercado, porque caso contrário ali, ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa também de acesso à informação, né? Então, porque muito conhecimento sem acesso à informação, né? Você vai analisar o quê? Você não vai ter utilidade nenhuma, né? E o seu conhecimento ali rapidamente vai se tornar obsoleto. Então, você tem que ter conhecimento sobre análise técnica, tape reading, sobre economia, e por aí vai. E aí você pega, por exemplo, o Profit Chart aqui, ele vai te fornecer o quê? Acesso à informação. Aí você precisa de um pouco de inteligência para organizar as informações da maneira mais fácil possível para facilitar a sua leitura e tomada de decisão, com base no quê? No conhecimento que você tem. E aí, falta o terceiro pé desse tripé aqui, que é atitude. Então você precisa de conhecimento, você precisa de informação e você precisa de atitude para vencer no mercado financeiro. Não basta você ter conhecimento, extrair a melhor informação, saber a decisão de comprar, né? Olha, eu tenho que comprar, mas você não ter atitude de entrar na operação, né? E o desequilíbrio entre esse tripé aqui
simplesmente causa a ruína do trader, né? Então o trader que trada demais sem conhecimento e informação se ferra. O cara que tem um melhor sistema, que não faz nada e não tem conhecimento, se ferra. O cara que tem muito conhecimento, não tem atitude, se ferra. O cara que tem o melhor terminal, o melhor conhecimento e não tem atitude também se ferra. Então você precisa de ter um equilíbrio nesse tripé aqui. Beleza? Fica aí a dica para você aí, ó. Escreva o que eu acabei de falar aí, ó. Conhecimento, informação e atitude. Escreva aí na sua parede branca, linda e maravilhosa. Escreva no teto, entendeu? Você dorme assim olhando para cima, essas 3 palavrinhas aí, que vai te ajudar muito, mais muito mesmo, ó. Começando aqui o nosso vídeo aqui, olha só. A gente tem aqui um Times in Trades muito top, que é o Times in Trades do mini índice. E a gente tem aqui o Times in Trades do índice cheio, que é um Times in Trades diferente. Então, tanto o mini contrato quanto o contrato cheio, eles precisam ser observados aqui, né? Até nesse livro aí que eu citei para vocês aqui, Estudos em Tape Reading, tem ele aí na descrição aí, tem lá livros, lá os melhores livros lá. Você vai achar lá na parte de Day Trade, lá vai ter alguma coisa escrito Day Trade, tu clica lá, se não for o primeiro, é o segundo ou o terceiro livro da lista, tranquilo? Geralmente eles observavam, né, as principais ações. Então lá o Richard Witkoff, lá ele fala muito lá, que pegava tipo assim, imagina que o cara tá tradando e ele quer saber se o mercado vai subir, ele vai observar, por exemplo, Times in Trades de Petro e Vale, ou de Vale e Bradesco. Aqui é parecido com isso, é parecido com essa ideia. A gente observa o mini e o índice cheio aqui. Às vezes essa informação de um mercado subir ou de um mercado cair, ou de um grande volume de negociação, pode acontecer no mini ou pode acontecer no cheio, né? E às vezes a gente não vai ter toda a informação olhando só para o mini, nem toda a informação olhando só para o cheio, né? Os players eles conseguem fazer esse tipo eles conseguem mexer nisso daí. Então eles vão negociar no cheio, eles vão negociar do mini. Aqui eu estou de olho nos dois aqui. E aonde sair aqui um bom volume de negociação e eu entender que aquilo ali é um nível de resistência, eu passo a trabalhar na venda. Se sair ali determinado nível de negociação também, volume, né? Eu entender que é suporte, passo a trabalhar na compra e assim sucessivamente, né? A gente tem aqui do lado, pessoal, geralmente esse Times in Trades fica aqui embaixo, para quê? Para mim acompanhar aqui o resultado desse compra e vende aqui, ó. Então, ó, pessoal, comprou, aí depois que, ó, quer dizer, vendeu, aí depois comprou, aí depois comprou, vendeu. Pô, e aí, qual que é o saldo disso daí? É para isso que eu olho esses dois Times in Trades aqui no canto, que um é do saldo das corretoras, os dois são do saldo das corretoras. Em específico aqui eu observo a parte compradora, né? Então olha só aqui nessa coluna aqui tá todo mundo positivo e aí eu tô olhando o saldo comprado dos players. E quem que está comprando hoje? XP, Clear, Genial, tem a Credit Suisse também que está comprando, BTG, Modal e tal. Então são os principais players que estão comprando o índice futuro no dia de hoje. E na parte vendedora aqui, olha só que legal também, eu consigo ver os principais vendedores do dia. Então o dealer aqui, né, o principal player que está negociando índice futuro nesse momento no mini índice, a gente tem a Terra, Bradesco, Ideal, Tullet, Morgan, Merrill Lynch e JP Morgan aqui, né? Aqui é o Morgan Stanley e aqui é o JP Morgan. Geralmente, pessoal, quando eu tenho uma tela wide e eu consigo detalhar um pouco mais a informação, eu também tenho aqui um Times in Trades aqui voltado para o índice cheio. Até então, através do meu método aqui, da estratégia, do jeito que eu opero aqui, essas informações são as mais importantes, as que vão me ajudar. Lembre-se que o mini índice aqui, por ter um volume, né, um fluxo maior de negociação, geralmente ele dita a tendência. E o índice cheio aqui, por ele ter um fluxo menor ali, vamos falar assim, tu não pode dar um tiro errado, né? Então quem está negociando o índice cheio, quem vem cá, por exemplo, a Capital aqui, ó, e negocia na faixa aqui de 690 contratos, né, 700 contratos praticamente aqui, ela está negociando um volume bem alto aí, quase R$1 bilhão aí. Então, ela tem até um outro comportamento aqui, mesma coisa, né? Negócio. Se bem que o Times in Trades aqui tá meio que bugado aqui, né? Tá duplicado aqui, ó. Aí, né, lógico. Fica doido aí, pô. E eu não vou cortar vídeo, não. Tô brincando, não tem nada com a lógica, não. Mas tô mostrando que tá errado aqui. A gente tem aqui, por exemplo, negociando aqui na faixa de 700 contratos, é quase R$1 bilhão, né? Então, imagina que o player que tá negociando R$1 bilhão, ele tá dando um tiro de snipe. Entendeu? O cara que está negociando o mini índice aqui, cada lote negociado aqui é R$22 mil, cada lote negociado aqui é R$500 mil.
Então o cara que está negociando mini aqui, ele tem uma submetralhadora, então ele vai ter ali uma cadência de tiro ali muito maior, então ele vai negociar um fluxo de contrato muito maior, com a intensidade muito maior também, e aqui você vai ter aqui uma puta de um ponto 50 aqui que vai acabar ali com muita coisa, né? Para não falar outras palavras aqui, porque a gente está no YouTube, mas na aula eu falo muita coisa, muitos detalhes. E embaixo, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, olha só, basicamente conectado aqui com o saldo, né, desses players. Então, por exemplo, a XP é o maior comprador. Aqui embaixo, aqui, por exemplo, a gente tem aqui Bradesco Ideal, e eu consigo ver, por exemplo, como que foi aqui essa montagem de posição da XP. E para mim aqui, a partir de praticamente 11h30, que foi quando ela começou a comprar aqui, ela se tornou a maior compradora do dia, né? Os gringos aqui, por exemplo, olha só, a gente tem aqui no caso do JP Morgan, que estava comprado no dia e virou para venda. Então, pô, o que aconteceu aqui, né? Será que alguém ligou lá? Não sei, não tenho a menor ideia, mas essa manobra, vamos falar assim, que essa mudança de opinião que esse player tem durante o dia vai causar, assim, uma interferência no preço. Então, o preço vai passar, assim, a se mover. Então, por quê? Porque ele está negociando ali. E é assim que as coisas acontecem. Então, se você percebe ali que tem um cara desesperado, querendo comprar ali, por exemplo, água, não sei porque que ele quer comprar água, provavelmente, né, daqui a pouco vai aparecer alguém querendo comprar água também, e aí você percebe aí que existe uma tendência nos preços ali, e o cara que está desesperado para comprar água, que é a água, agora ele vai pagar o preço mais caro ali. Ah, eu quero tanto de água agora. Beleza, não esquenta a cabeça não, mas eu te vendo por X. Não, eu preciso de mais água, então 2x, entendeu? Não, mas eu preciso de 2 vezes o que eu acabei de falar aqui. Não, fica tranquilo, é 10x, entendeu? Então, acontece isso daí no mercado também. Você quer resolver seu problema agora, é um preço, entendeu? E mesma coisa aqui, né? Quando você tem alguém comprando, você tem alguém vendendo aqui, e com isso, né, o mercado se move aí para cima ou para baixo, beleza? Só mostrando aqui rapidamente aqui as configurações que eu utilizo no Times in Trades. Bem de boa. A gente tem aqui o seguinte, quando a gente abre aqui o nosso Times in Trades, eita, travou aqui, né? Travou não. No Times in Trades ele é formado da seguinte maneira, esse aqui é o original, Times in Trades original, deixa eu colocar ele aqui um pouco para cima. A gente tem negócios, ordem original, para a gente observar, temos aqui só os compradores, só os vendedores. A gente tem o saldo e a gente também tem a evolução por tempo. Então vocês já perceberam que na parte de baixo aqui, a janela que eu utilizo é a janela de evolução por tempo. Aqui também evolução por tempo. E nessas duas aqui eu utilizo o saldo. Aqui o saldo e aqui também o saldo. Tranquilo? E observa o seguinte, que dessas janelas aqui centrais aqui eu utilizo realmente aqui a ordem original, tranquilo? A ordem original é a ordem que me interessa, né? Quando eu estou observando o mini índice aqui, eu coloco um filtrozinho de contrato, que é muito importante, né? Aqui no caso saiu ali uma cópia do cheio, né? Mas eu coloco, por exemplo, aqui um filtro aqui a partir de... Depende também, pessoal, esse negócio de volume, de filtro de contrato, depende do volume que está sendo negociado, depende do dia. Não que eu fique atualizando isso aí todo dia. Então, por exemplo, um volume aqui de negociação padrão aqui, 150. Beleza? Para um mini contrato. Pode ser que eu utilize algo maior que isso? Pode ser, mudando as condições do mercado. A gente sobe para 200, vai para 220, vai para 500. Depende um pouco ali. Ou baixa para 50, né? E assim sucessivamente. Beleza? Então, para mini contrato aqui, vamos supor uma configuração inicial aqui a partir de 200. A parte aqui de coloração aqui fica a teu critério, né? Eu gosto de utilizar aqui, por exemplo, essa parte aqui bem colorida, então tanto verde quanto vermelho. Você consegue alinhar todas essas configurações aqui na parte de propriedades, por isso que assistir os tutoriais aqui é muito interessante, para você conseguir aqui colorir e fazer tudo certinho, né? A questão de quantidade aqui que às vezes eu observo, depende muito também. Bertão, poxa, tudo aí é relativo e o outro não quer falar. Não, estou falando sério. Se eu for até olhar aqui e mostrar para vocês, ó, alguns números aqui.
eu observo aqui lote de 500, de 1.000, 2.000 e 4.000. Então percebeu que vai dobrando? Então primeira mão aqui 500, segunda mão 1.000, 2.000 e 4.000 contratos aqui. Um lote a partir de 150, né? Dá para você fazer toda a configuração aqui também no seu Times in Trades aqui, né? Só adicionar aqui, inserir, coloca sempre maior ou igual. E você pode procurar qualquer tipo de informação. Lembra, igual eu falei no começo do vídeo. Isso daqui, ó, o Profit Chart, ele te fornece informação. Você precisa de conhecimento para você buscar a informação que tem maior utilidade para você. Então você pode organizar aqui essa tela com lotes maior ou igual, menor que, maior, menor ou igual a, maior que ou maior ou igual a, né? Eu utilizo aqui maior ou igual, aí a gente vem colocando aqui, por exemplo, 500, aí a gente vem colocando aqui, por exemplo, 1.000, né? E aí coloca um azul mais claro, e aí a gente também começa a colocar aqui 2.000, opa, é 2.000. Olha lá. E aí a gente tem as marcações aqui, né? Geralmente, né, para enxugar aqui o tamanho e caber tudo, eu também excluo aqui algumas informações, né? Então, por exemplo, aqui na parte de visibilidade, eu venho cá, tiro o agressor. Por exemplo, a parte de data aqui tem os milissegundos, eu tiro os milissegundos também, né? Vamos falar aqui que a gente tem também a parte de questão de cores, né, para saber quem é comprador ou vendedor aqui, ó. A gente vem aqui na parte de cores. Eu deixo aqui, por exemplo, destaco o último negócio. Também coloco aqui, colorir aqui por níveis de preço, né? E também coloração dos agentes aqui, ó. Colorir coluna, colorir conforme o agressor e... Oi, não, pera aí que fiz errado, hein? Fiz errado aí, ó. Coloração dos agentes do tape aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Tá, colori somente a coluna de agressão, não, colori ali inteira. Aí, ó, agora ficou bacana, tá vendo? Agora tá igualzinho esse meu aqui. Esse aqui é um filtro que eu utilizo, por exemplo, para o mini índice. Para o índice cheio, eu também utilizo um outro filtro, porque o índice cheio a quantidade é menor, né? Então, em vez de eu colocar ali 150, eu coloco 25. E aí, a ideia aqui vai um pouco mais gradativa, né? Então, por exemplo, eu meio que subindo aqui na faixa de 50%. Então, 200 contratos, aí depois 300, depois 500, depois 600 contratos aqui, né? De vez em quando sai lote que é acima de 600, mas raramente sai. Então, eu peguei aqui abaixo de 600 e fiz uma distribuição aqui. As cores que eu selecionei, né, como se fosse lá um semáforo. Então, você tem aqui amarelo, que significa uma coisa, aí você tem ali depois laranja, né, que significa um pouco mais de atenção, e você tem o vermelho ali, que significa mais atenção ainda. Então, é como se fosse aquele pare e olha escute, né, sabe? Não uns clichêzinhos assim que facilita muito a nossa vida. Coisa, quem dirige, quem tem carteira aí, sabe do que eu estou falando, né? Mas aí eu tenho aqui a cor amarela, depois laranja, depois vermelho. E a cor azul aqui, para o meu layout, foi a cor escolhida como mais importante. Então, sempre quando sai um lote em qualquer um dos lados azul, por exemplo, é algo sério, está acontecendo no mercado, tem que ter 100% da minha atenção do que está acontecendo, tudo ali, show de bola. Na parte de baixo aqui, tem alguns players que agora, né, eu estou acompanhando, mas podem mudar também, depende muito de quem está negociando, né, os principais dealers. E aí você tem que sim ter um pouco de experiência no mercado, às vezes até acompanhar o mercado diariamente para você entender, né? Mas a princípio aqui a gente tem Brasil de um lado e a gente tem os gringos do outro, né? Então a gente tem XP, Bradesco, Ideal e UBS, que Ideal e UBS em específico atuam como market makers, né, como agente de liquidez aqui no mercado futuro. E depois aqui a gente tem JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse e Morgan Stanley aqui. Também poderia acompanhar aqui um BGC Liquidez, entre outros players. Recomendo vocês também conhecer as instituições. E aí, para não ficar muito assim, confuso, né, tudo coloridinho aqui, eu já, por exemplo, Market Maker eu coloco aqui de uma cor, um player em específico, no caso Bradesco, que negocia no Brasil bem forte, coloco de outra cor, e a XP aqui, que é uma instituição também bem grande no Brasil, eu coloco de outra cor. Mas você poderia, por exemplo, estar acompanhando aqui Clear, Rico também, né? O Team Group ali, né?
ou também aqui colocar aqui o BTG, que também negocia muito, né? Até então eu estou acompanhando esses aqui, se houver a necessidade depois de acompanhar, por exemplo, BTG e Modal ali, se eles estão realmente negociando e tomando posições relevantes no mercado, eu passo a acompanhar e insiro eles aqui sem problema algum, beleza? Então basicamente essa é a nossa configuração aqui do Times in Trades. Eu também venho aqui, tiro questão de aba de ativo, pressão compradora, descrição, tiro a aba, deixo o trem bem clean aqui. Eu gosto muito dessa questão minimalista, não gosto muito sabe, é muito carregado. Eu gosto de trem simples aqui, por isso que tem muita informação, informação útil, de qualidade. Às vezes eu deixo aqui a questão do pressão de compra ou venda. Fechou? Tamo junto aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas o Times in Trades aqui, ele é a essência do tape reader, então ele merecia toda a atenção necessária aqui para a gente observar o que está acontecendo. Na dúvida aí, deixa nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, vai lá, discute aí, me fala a configuração que você usa, o que você faz aí de diferente de mim, porque, poxa, eu tô aqui para aprender, né? Então, eu tô aqui para entender aqui muita coisa ainda, não sei de nada, não sou dono da razão, só tô compartilhando com você aqui o jeito que eu vejo o mercado, né? A minha ótica, mas cada um tem a sua ótica e cada um vê do seu jeito. Fechou? Tamo junto. Vai lá, assiste todos os vídeos da playlist que essa série tá ficando extraordinariamente sensacional. Dá para virar um trader profissional só entendendo aqui a lógica de operação de tudo isso que eu estou explicando.